Queridos amigos, esse é o bloco de número 3. Vamos tratar agora de um tema muito importante nas provas de concurso, é o tema crime impossível. Então vamos ver esse tema crime impossível e analisando a redação do artigo 17 do Código Penal. Esse é o artigo com o qual vamos trabalhar, vamos analisar de forma aprofundada o artigo 17 e a gente já passa a análise desse artigo 17. Olha o que ele diz. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, esse artigo 17 está tratando o crime impossível como uma situação em que o agente não consegue fazer com que haja consumação do delito por causa da ineficácia absoluta do meio utilizado ou ainda por causa da absoluta impropriedade do objeto. Agora, é importante analisar a primeira parte desse artigo 17, porque ele diz assim, não se pune a tentativa quando. E aí a gente vai, nesse momento, analisar essa primeira parte do artigo 17 e pensar o seguinte. O legislador partiu da premissa de que no crime impossível existe uma tentativa. Só que não haverá punição dessa tentativa. Significa então que o agente chegou a ingressar na etapa de execução do crime. Estamos falando de início da etapa de execução. Agora, esse agente não chegará à consumação, por quê? Porque o meio utilizado por ele é absolutamente ineficaz ou ainda porque o objeto é absolutamente impróprio para a consumação. Ok. Agora, por haver de fato uma tentativa, embora não punível, a doutrina trouxe algumas expressões sinônimas para crime impossível. Então a gente já vai começar vendo expressões que a doutrina utiliza como expressões sinônimas para crime impossível. O crime impossível também será chamado de tentativa inidônea ou ainda tentativa inadequada, tentativa inidônea ou tentativa inadequada, duas expressões sinônimas, mas não para por aí. A doutrina vai dizer ainda que crime impossível é sinônimo de quase crime. Crime impossível é um quase crime. Ou o crime impossível é ainda um crime oco. Crime oco, crime vazio. Estamos falando então de expressões sinônimas relativas ao crime impossível. E aí, sabendo quais são as expressões sinônimas, vamos agora passar à análise da natureza jurídica do crime impossível. Qual é a natureza jurídica? Qual é a natureza jurídica do crime impossível? Quando a lei diz que não se pune a tentativa, a gente não vai trabalhar aqui com a causa extintiva da punibilidade. Não é o caso. O crime impossível exclui o próprio crime, não é uma questão somente de aplicar a pena, de pretensão punitiva. Aqui existe exclusão do próprio crime. E a exclusão aqui é da tipicidade. Por isso, ao falarmos em crime impossível, estamos falando de causa excludente da tipicidade. Natureza jurídica, portanto, do crime impossível é de causa excludente da tipicidade. Não há fato típico quando falamos em crime impossível. Vinícius, por quê? Porque as elementares do tipo não estão presentes. Não tenho como realizar o tipo objetivo. Não há possibilidade de realização do tipo objetivo. Sendo assim, haverá exclusão da tipicidade. Exclusão da tipicidade. Compreendeu aí? Então, por exemplo, no crime de homicídio, ao falarmos em matar alguém, evidentemente estamos presumindo que faz parte do tipo penal o resultado naturalístico morte. Agora, se o agente atira contra um cadáver, não está causando a morte de uma pessoa, porque um cadáver não é uma pessoa. Então, esse elemento morte não está contido no artigo 121, matar alguém nessa situação específica daquele que atira num cadáver. Logo,
não há como haver a reunião dos elementos constantes do tipo objetivo quando falamos em crime impossível. Por isso, é uma causa excludente da própria tipicidade, o crime impossível. E agora a gente precisa saber quais são as teorias sobre o crime impossível trabalhadas pela doutrina. Essas teorias caem em prova e a gente precisa conhecer. Vamos então anotar no caderno as teorias sobre o crime impossível. Teorias sobre o crime impossível. Teorias sobre o crime impossível. E aí, de acordo com cada teoria, vamos ver se vai haver punição ou não nas situações que caracterizam o crime impossível. Vamos começar pela primeira teoria trabalhada pela doutrina. Letra A é a denominada teoria subjetiva. Teoria subjetiva é a primeira teoria trabalhada pela doutrina. O que vai acontecer de acordo com a teoria subjetiva? De acordo com a teoria subjetiva, o que vale é o que está na intenção do agente. O que vale é o que está na sua vontade. Vinícius, como assim? A teoria subjetiva considera que a situação de crime impossível deve ser punida pela lei. A teoria subjetiva desconsidera a ineficácia absoluta do meio ou ainda a absoluta impropriedade do objeto. Para ela, vale o que está na intenção do agente. Então, se o agente com uma arma quebrada, absolutamente inapta a efetuar disparos, atira contra uma determinada vítima, e quando eu digo atira, apenas aperta o gatilho, mas não sai nenhum tiro, não efetua efetivamente disparos, quando ele aperta o gatilho, mesmo que essa arma esteja totalmente quebrada, absolutamente inapta, nesse tipo de situação, para a teoria subjetiva, haverá punição, pois importa o que está na mente do agente. Então, pela teoria subjetiva, vamos colocar aí no caderno, vale o que está na mente do agente, ou seja, intenção. E aí vamos complementar escrevendo o seguinte: mesmo que haja ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, a conduta merece reprovabilidade e haverá punição por parte do direito penal. Haverá incidência do direito penal. Teoria subjetiva. Esta teoria não foi adotada no Brasil, não é adotada no direito penal brasileiro. Vamos colocar isso aí. Não é adotada no Brasil. Não é adotada no Brasil a teoria subjetiva. Então, o nosso Código Penal passa longe da teoria subjetiva. Agora vamos para uma segunda teoria, que é o outro extremo. Vamos para a teoria objetiva pura. Teoria objetiva pura, que é o outro extremo. É o outro extremo. Então, o que a gente vai ter na teoria objetiva pura? Essa teoria, ela vai considerar como crime impossível as situações de ineficácia do meio, seja a ineficácia absoluta ou relativa, e as situações de absoluta impropriedade do objeto ou ainda relativa impropriedade do objeto. Então, essa teoria, ela vai considerar como crime impossível, para efeito de exclusão da tipicidade, a ineficácia absoluta ou relativa, ou ainda a absoluta ou relativa impropriedade do objeto. Cuidado, portanto, vamos colocar o seguinte sobre a teoria objetiva pura. Considera para a exclusão da tipicidade a ineficácia do meio ou impropriedade
do objeto ou impropriedade do objeto sejam absolutas ou relativas. Sejam absolutas ou relativas. E aí eu vou dar um exemplo e você vai entender bem isso aí. Você vai entender bem a teoria objetiva pura, que é uma teoria que não foi adotada no Brasil. Já saiba de antemão, não foi adotada no Brasil a teoria objetiva pura. Vou dar um exemplo o que seria essa teoria. Então vamos colocar aqui uma situação de ineficácia do meio. Ineficácia do meio. Essa ineficácia ela pode ser absoluta ou ainda relativa. Imagine o seguinte, imagine que alguém com uma arma quebrada, absolutamente inapta a efetuar disparos, puxa o gatilho, atire, porém não efetua disparos. Não efetua disparos, apenas puxa gatilho, mas a arma está quebrada, a arma não atira. Nesse caso, a teoria objetiva pura vai considerar isso como crime impossível. Então, no caso de ineficácia do meio, sendo ela absoluta, crime impossível. Agora, o problema dessa teoria é que ela vai considerar como crime impossível também a ineficácia do meio quando relativa. E aí, nesse caso, imagine que esta arma seja uma arma que de vez em quando dispara e de vez em quando não. É uma arma meia boca, é uma arma que não funciona direito, é uma arma que às vezes funciona, às vezes não. O agente, numa situação concreta, aperta o gatilho, porém a arma não funciona. E como diz no dito popular, a arma mascou. A arma mascou, não funcionou. Se a arma mascou na situação concreta, o que vai dizer a teoria objetiva pura? Vai dizer que há crime impossível. Então, para essa teoria, a ineficácia do meio, quando relativa, também é crime impossível. Essa teoria não foi adotada no Brasil. E aí vou dar um outro exemplo para você entender, relacionado agora, esse exemplo, relacionado à impropriedade do objeto. Impropriedade do objeto, que para essa teoria objetiva pura, tanto no caso de impropriedade absoluta, quanto no caso de impropriedade relativa, para essa teoria vai ser crime impossível nos dois casos. Imagine o seguinte, aquele exemplo clássico do punguista, do sujeito que vai tentar furtar uma pessoa. Imagine que ele vai tentar furtar uma pessoa colocando a mão no bolso dessa pessoa e essa pessoa não tem nenhum dinheiro. Nenhum dinheiro. Quando isso ocorre, dizemos que há uma impropriedade absoluta do objeto. E isso vai ser considerado como crime impossível, segundo a teoria objetiva pura. Mas para essa teoria, se na situação concreta a vítima tiver dinheiro em um dos bolsos e não tem dinheiro no outro, se o agente coloca a mão no bolso que não tem dinheiro, essa teoria vai considerar isso como uma impropriedade relativa do objeto, e nesse tipo de situação de impropriedade relativa do objeto, vai considerar isso também como crime impossível. Vai considerar também como crime impossível. É a teoria objetiva pura. E aí, nesse caso, a gente vai ter tanto a ineficácia do meio sendo absoluta ou relativa como crime impossível, ou ainda a impropriedade do objeto sendo absoluta ou relativa como crime impossível. Essa teoria objetiva pura não é a teoria adotada no Brasil. Não é a teoria adotada no Brasil. Vinícius, então, qual é a teoria adotada no Brasil? É o que a gente vai ver agora na letra C. É o que a gente vai ver agora na letra C. O Brasil adotou a teoria objetiva temperada. O Brasil adotou a teoria objetiva temperada. O que significa isso? Significa que, de acordo com o artigo 17 do Código Penal, só há crime impossível e só haverá exclusão do crime, portanto,
no caso de ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Vou repetir. A teoria objetiva temperada prevê que só há crime impossível e, portanto, exclusão da tipicidade no caso de ineficácia absoluta do meio ou ainda absoluta impropriedade do objeto. Então, para a teoria objetiva temperada, as situações de ineficácia relativa ou impropriedade relativa configuram crime. Nesse tipo de situação aqui, por exemplo, do agente que com a arma meia boca, com a arma que às vezes atira e não atira, se num determinado momento ele tenta atirar na vítima, aperta o gatilho, mas a arma masca, para a teoria objetiva temperada, ele responde por tentativa de homicídio. E na situação que a gente narrou aqui do punguista, se ele coloca a mão no bolso direito da vítima, que é o bolso que não tem dinheiro, mas se tinha dinheiro no bolso esquerdo, a teoria objetiva temperada vai considerar que, em relação à impropriedade do objeto, esta impropriedade é relativa e o agente responde por tentativa de furto nessa situação. Então, muito cuidado. Qual foi a teoria adotada no direito penal brasileiro? Teoria objetiva temperada. Só exclui a tipicidade no caso de ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Já já a gente vai ver alguns exemplos de ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Já já. Então agora a gente vai ver alguns exemplos que caem em prova sobre ineficácia absoluta do meio para você jamais errar. Vamos colocar o seguinte aí no caderno: situações concretas sobre ineficácia absoluta do meio. Situações concretas sobre ineficácia absoluta do meio. O que a gente vai ver agora? Nós vamos ver situações que caem em prova de concurso para o candidato resolver. Situações que, volta e meia, estão caindo em prova para a resolução do candidato. Então, a gente vai ver agora o primeiro exemplo, que é o do agente que quer matar a vítima utilizando uma arma inapta a efetuar disparos. E aí eu já digo o seguinte: quando falamos em ineficácia absoluta do meio, o meio é exatamente o meio material para a prática do crime. Um instrumento, aquilo que o agente utiliza para a prática do crime. É isso que é ineficaz de forma absoluta. Então agora a gente vai colocar o primeiro exemplo aqui para a gente entender o que costuma cair nas provas. Então vamos colocar como exemplo 1. Exemplo 1. O agente utiliza arma absolutamente inapta para praticar um homicídio. Então, essa é a intenção dele. Quando eu digo para praticar um homicídio, ele quer praticar um homicídio com a arma absolutamente inapta. A vítima vai passando, esse agente com essa arma quebrada, aperta o gatilho várias vezes, a arma não dispara, a vítima passa tranquilamente. Todavia, a polícia, sabendo do fato, instaura inquérito policial para apuração de tentativa de homicídio. A arma é apreendida pela polícia. É realizado um exame pericial na arma, verifica-se que a arma é absolutamente inapta a efetuar disparos. Como é que eu resolvo esse problema se a arma é absolutamente inapta? Crime impossível. Crime impossível exclui o quê? A tipicidade. Esse inquérito, então, ele vai ter que ser arquivado por atipicidade do fato. Então, arma absolutamente inapta para praticar um homicídio, isso constitui crime impossível. Crime impossível a gente não vai conseguir. Exclusão da tipicidade, arquivamento do inquérito. Muito bem. Agora, nesse exemplo 1, o que a gente vai imaginar agora? Vamos imaginar uma outra situação. Imagine que essa arma
é uma arma relativamente inapta a efetuar disparos. Às vezes dispara, às vezes não. E aí a vítima vai passando, o agente aperta o gatilho algumas vezes e não consegue efetuar o disparo porque naquele momento a arma não funcionou. Mas a perícia concluiu que a arma eventualmente dispara. Foi instaurada a investigação, a perícia concluiu isso, que a arma é relativamente ineficaz. E aí, o agente responde pelo quê? Resposta: tentativa de homicídio. Então, nesse caso, o Ministério Público vai denunciar por tentativa de homicídio, ainda que naquele caso concreto a arma tenha, como se diz no dito popular, mascado, falhado. O agente responde por tentativa de homicídio. Vamos agora para uma outra situação que costuma cair em prova. Exemplo 2. Exemplo 2. O agente quer matar a vítima envenenada. Então a gente quer matar a vítima envenenada. Essa é a situação. E aí o que faz o agente? Achando que tem veneno num potinho, ele coloca esse suposto veneno, que ele acha que é veneno, no copo da vítima, sem a vítima ver, obviamente. E aí a vítima toma essa bebida com esse líquido que o agente colocou, seja pó, seja líquido, enfim, com essa substância colocada no copo, a vítima ingere. Porém, em vez de morrer, a vítima passa muito mal, tem uma diarreia, tem um piriri, uma disenteria por causa daquela substância. Descobre-se depois que essa substância não era veneno, não era uma substância letal, era laxante que o agente colocou na bebida da vítima. Não era veneno, era laxante. E aí responde o agente pelo quê? Questão aí que a gente tem que resolver. Se era laxante e não era veneno, temos que considerar que o laxante é absolutamente ineficaz para o resultado morte. O laxante não é suficiente para matar a vítima, mas o laxante é suficiente para causar lesão corporal na vítima. Uma lesão de natureza leve, porém lesão corporal. E aí, o agente responde pelo quê? Ele responde pela lesão corporal, que é o resultado que o meio utilizado pode vir a causar de forma eficaz, já que em relação ao homicídio existe uma ineficácia absoluta, porque o resultado morte não pode ser alcançado por meio de um laxante. Nesse tipo de situação, portanto, o agente responderá pela lesão corporal, mas não poderá responder por tentativa de homicídio. Por quê? Porque esse meio ele era absolutamente ineficaz para o homicídio, mas ele era eficaz para a causação de uma lesão corporal, que é uma etapa para se chegar ao crime de homicídio. Então, muito cuidado, o agente nesse caso somente responderá por crime de lesão corporal. E já já a gente vê situações relativas à absoluta impropriedade do objeto, situações atinentes à absoluta impropriedade do objeto. Já já a gente vê. Então vamos colocar aí no caderno o seguinte tópico: situações concretas sobre a absoluta impropriedade do objeto. Situações concretas sobre a absoluta impropriedade do objeto. Vamos ver aqui algumas situações para a gente resolver. Então vamos colocar aqui exemplo 1. Então o que a gente vai ver em relação ao exemplo 1? Olha só o que a gente tem. Quando a gente fala da absoluta impropriedade do objeto, estamos falando sobre o objeto material sobre o qual recai a conduta. Então esse objeto material sobre o qual recai a conduta é que está em foco aqui nessas situações sobre a absoluta impropriedade do objeto. Então imagine a primeira situação. Exemplo 1. O agente quer
furtar um saco de ouro. Exemplo 1. O agente quer furtar um saco de ouro. Quer furtar um saco de ouro. Ok. Só que aí imagine o seguinte. Aqui estamos falando do dolo de furto. O agente efetua a subtração desse saco achando que ali tem muito ouro e quando chega em casa verifica que na verdade esse saco está cheio de lixo, sem valor patrimonial nenhum. Responderá o agente pelo quê? Não responderá por nada, considerando que é lixo, não há que se falar aí em bem patrimonial algum. Sendo lixo, ocorrerá absoluta impropriedade do objeto e o agente não responde por nada. Cuidado com isso. Agora imagine o seguinte. Nessa situação em que o agente quer furtar um saco de ouro, porém, ele, quando chega em casa, verifica que não é ouro, é bijuteria barata. Bijuteria barata. Mas tem valor patrimonial? Tem valor patrimonial. Responde o agente pelo furto? Responde. Responde o agente pelo furto. Então, nesse tipo de situação, mesmo que o objeto material não tenha o valor que o agente imagina, porém, havendo um valor patrimonial, vamos considerar que nesse caso aqui existe uma relativa impropriedade do objeto. Não é exatamente aquilo que o agente queria, porém, nesse tipo de situação, o crime se consuma. Então, vamos considerar que o crime existe, ele vai responder pelo crime de furto. A gente tem aqui uma outra situação que é a situação clássica, exemplo de número 2, que é o exemplo do punguista, que a gente já falou, mas vamos repetir porque esse exemplo cai demais em prova. Um dos exemplos que a gente mais vê em prova, que é o agente quer furtar dinheiro do bolso da vítima. Do bolso da vítima. O agente quer furtar dinheiro do bolso da vítima. E aí o que a gente tem nessa situação em que o agente quer furtar dinheiro do bolso da vítima? A vítima, ela não tem dinheiro nenhum. E aí o agente coloca a mão no bolso da vítima tentando realizar o furto. Se a vítima não tem qualquer dinheiro, por qual crime responde o agente? Resposta: nenhum crime. Nessa situação haverá crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, já que a vítima não tem dinheiro nenhum no bolso. Situação diversa, aqui dentro do exemplo 2, seria se o agente coloca a mão no bolso direito da vítima, quando a vítima tem dinheiro no bolso esquerdo. E aí o agente não consegue realizar a subtração porque colocou a mão no bolso errado. Nesse tipo de situação, vamos dizer que haverá uma relativa impropriedade do objeto. Se a impropriedade do objeto é meramente relativa, nesse tipo de situação o agente responderá por tentativa de furto. Estamos, portanto, adotando a teoria objetiva temperada que está no artigo 17 do Código Penal. Então, esses exemplos que você anotou no seu caderno são exemplos clássicos que costumam cair em prova, exemplos que você vai ver aí em muito concurso. Então, anote eles, são muito importantes. No próximo bloco, a gente continua falando sobre crime impossível, comparando ainda o crime impossível com o crime putativo, a tentativa supersticiosa e o erro de tipo. No bloco de número 4, a gente vai ver. Até lá!